Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aulinha de História com o professor Pedro. Vamos dar início agora, claro, eu e minha querida turma do 8º ano, vamos agora dar início ao nosso capítulo 16, né, que dá continuidade ao nosso conteúdo, mas é um novo capítulo, obviamente, tá certo? E o livro, né, o nosso módulo, ele nos traz o quê? O título de A Belle Époque Europeia. E por que a gente fala Belle Époque? Belle Époque, na verdade, né? É justamente porque Belle Époque significa bela época em português, tá bom? Então, vamos entender o porquê que os europeus auto-intitulam esse período como Bela Época, não é verdade? Então, para a gente entender o porquê desse motivo, o motivo dessa denominação, a gente tem que entender o momento em que tudo isso foi produzido, o momento em que tudo isso foi idealizado, né? E quando a gente olha, a gente já percebe logo que foi no próprio século XIX, final do século XIX. E quando a gente fala em final do século XIX, a gente já percebe as várias coisas que estão acontecendo nesse período, a gente já percebe o que? As várias inovações tecnológicas, as várias inovações industriais e o forte sentimento de expectativa das pessoas em relação ao novo século. A gente fala o quê? Né, que o século XIX ele é muito importante porque ele vem depois do XVIII, obviamente, mas, claro, com uma série de encadeamento de evolução tecnológica, né? Então, quando chega no final do século XIX, muitas coisas terão surgido, muitas coisas foram criadas, né? Principalmente a partir da segunda revolução industrial, que vai o quê? Ganhar muita força a partir do descobrimento da própria gasolina, através do refinamento do petróleo, né? Vem a gasolina e paralelo a isso, né? A criação de vários motores movidos à combustão desse combustível, né? Então, vão surgir aí várias máquinas importantes, né, a partir da segunda revolução industrial, e isso vai ser o pontapé inicial para o desenvolvimento de várias outras tecnologias, que a maioria delas nos serve até hoje, tá certo? Nos serve até hoje, mas só, claro, de uma forma contemporânea, né? Com uma série de adaptações e aprimoramentos, tá bom? Então, bora lá. Por que Bela Época, ou Belle Époque, né, do século XX? Porque as pessoas do século XIX, já no finalzinho, com base em todas essas inovações que tinham acontecido, as pessoas estavam com uma grande expectativa em relação ao século que estava por vir, né? Que no caso era o século XX. As pessoas diziam, o século XIX, nesse momento, está uma maravilha. Então significa dizer que o século XX estará com muito mais inovações, com muito mais benefícios para a nossa sociedade e por aí vai, né? Então, justamente por isso, as mudanças elas foram tão significativas entre o período do final do século XIX e o século XX, ficou conhecido como Bela Época justamente por conta disso. Então, bora lá. Obrigado. Então, pessoal, quando a gente fala dessas mudanças, a gente começa através de dois grandes personagens que os feitos deles refletem na nossa vida até hoje, né? Trata-se de Louis Pasteur, né, e Robert Koch, né? Esses dois caras foram extraordinários porque eles fizeram uma análise aprofundada e que fez praticamente uma revolução nos métodos terapêuticos, né? A medicina no Brasil, ou melhor, a medicina na Europa, ela passa a ser desenvolvida através desse momento, né? Antigamente, por exemplo, as pessoas atribuíam a coisas sobrenaturais, a causa de várias doenças, de vários males, e eles fazem a reflexão e concluem a seguinte coisa. Eles concluem que as doenças elas são causadas por agentes infecciosos, que quando esses agentes infecciosos são descobertos, quais são, né, é que se dá o tratamento a partir de então. Então passa-se ao quê? A produzir várias e várias vacinas para o combate a esses males, tá certo? Então muitas doenças elas passam a ser combatidas a partir desse momento também, através da criação de várias e várias vacinas, tá bom? Então esses caras aí foram os precursores. Quando se fala de inovações tecnológicas, o nosso livro traz várias delas. Eu trago aqui algumas para vocês, né? Eu já abro esse tópico do nosso conteúdo com esse trem aqui se movendo, né? Porque é nesse momento que vai surgir, por exemplo, o aprimoramento dos trilhos, os trens agora estão mais aperfeiçoados e vão surgir outras coisas também.
A exemplo da própria bicicleta, né? A bicicleta que a gente utiliza hoje em dia, principalmente nesse período pós-pandemia, a gente vê muitas pessoas aqui ao redor das nossas cidades, né? Andando, praticando ciclismo em grandes grupos de pessoas, né? E a bicicleta, tão utilizada hoje em dia, nasce justamente nesse contexto de final do século XIX para início do século XX, tá certo? Então tá aqui a criação da bicicleta, a criação do metrô, né? Esse trem subterrâneo que hoje em dia é tão utilizado nas grandes metrópoles, sobretudo no estado de São Paulo, não é verdade? Recife, a gente percebe muito isso. A criação do bonde elétrico nasce também nesse contexto. O próprio telefone, hoje em dia, dificilmente, aqui na nossa cidade, nas nossas regiões, dificilmente você encontra uma casa em que essa casa, pelo menos uma pessoa não tenha um smartphone, não é verdade? Só que o smartphone já é um aprimoramento, né? Que nasce o quê? Primeiramente na forma de um telefone. A gente vê aqui o primeiro modelo, tá? A criação do avião também surge nesse período, né? De segunda revolução industrial, final do século XIX, início do século XX. O avião também está surgindo nesse período. Então a gente percebe o quê? Nesse período uma fase de grande encurtamento das distâncias. A criação do telefone faz com que as pessoas se comuniquem a longas distâncias, né? O avião vai facilitar o quê? O transporte físico das pessoas, né? Claro que ele surge em um modelo simplório em relação aos de hoje em dia, né? Mas conforme o aprimoramento deste, vai havendo o quê? Uma série de facilitações à vida das pessoas, tá bom? Uma coisa que a gente deve evidenciar, outro tópico aí que a gente deve evidenciar, não é apenas o aspecto tecnológico, mas o aspecto político dessa fase, né? Porque é nessa fase que vai haver um relativo avanço no que a gente entende como democracia. As populações, os grupos minoritários, eles começam agora a ganhar cada vez mais, claro, que de forma muito pequena, mas também significativa, né? O aumento dos direitos das pessoas vai aumentar, porque as pessoas agora estão num momento de maior reivindicação, né? Então, em uma fase de maior reivindicação, é uma fase que já vem depois do iluminismo, as pessoas estão com senso crítico muito mais apurado, muito mais refinado, né? Então, por isso, vai haver aí também a luta por alguns direitos, principalmente sobre o voto, né? Sobre o voto, porque a gente tem que entender o quê? Nesse momento, as mulheres não tinham o direito de votar, né? Então, por exemplo, a conquista do voto feminino vai se dar em vários países da Europa, só que de forma lenta e gradual, tá certo? Então, o voto feminino ele vai acontecer pela primeira vez no país conhecido como Nova Zelândia no ano de 1893, final do século XIX, não é verdade? E as mulheres europeias, elas tiveram que esperar também um pouco mais. Vai começar na Nova Zelândia e na Europa só vai acontecer praticamente no século XX, tá certo? No ano de 1906. E quem vai ser o primeiro país a adotar o voto feminino vai ser a Finlândia, tá certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, a foto de duas mulheres que elas são as principais personagens, digamos assim, quando a gente fala sobre a luta do voto feminino. Aqui a gente tem uma mulher, por exemplo, que ela acabou morrendo em um ato de reivindicação, que ela pegou a faixa do protesto e tentou colar no cavalo do rei, de um rei, e o cavalo estava correndo e acabou passando por cima dela e ela veio a falecer, né? Então, a partir desse momento, as autoridades elas vão o quê? Se sensibilizar, entre aspas, né? Vão se sensibilizar, vão se sentir mais pressionadas como é que eu posso dizer? Afrouxar essas regras aí, tá certo? Então, a partir desse momento, os países começam a adotar o voto feminino. Aqui o nosso módulo, tá aí no módulo de vocês, a gente vê, por exemplo, o país e o ano em que o voto feminino ele acaba entrando em vigor. A Finlândia foi o primeiro, depois vem a Noruega, uns anos depois, a Rússia, a Holanda, a Dinamarca, a Suécia, e a Suíça foi o último deles, no ano de 1971. Ou seja, o voto feminino na Suíça é muito recente, tem menos de 50 anos, não é verdade? Então, percebe-se aí como vai acontecendo de forma variada nos países da Europa, tá certo? E claro,
quando a gente fala, traz outro tópico, esse tópico se trata da arte moderna dentro da Europa. A arte moderna, a gente, não sei se vocês já estudaram em literatura, se não estudaram, vão estudar, que é sobre a Semana de Arte Moderna, né, que traz um novo paradigma no campo das artes, né, no campo artístico. Então, isso vai se dar tanto no âmbito da pintura, como no âmbito da escultura, no âmbito da poesia, de tudo. Os gêneros literários começam a nascer a partir daí e também gêneros de pintura, né? Então, por exemplo, a arte moderna, quando ela chega na Europa, ela vai se apresentar de diversas formas, começando também, ou primeiramente, pelo impressionismo. O impressionismo, creio que vocês já estudaram em arte, né? O impressionismo é o quê? É um gênero, né? Um gênero artístico em que as pinturas se dão através da impressão do pintor sobre o objeto copiado na pintura, né? Então, o impressionismo ele se dá através da impressão, porque as pessoas passam a perceber o quê? Que uma determinada paisagem, ela tende a mudar de acordo com o horário, de acordo com o clima, de acordo com determinada coisa, né? Então, por exemplo, nesse período, acontecia de pintores pintarem o mesmo lugar em diversas formas, porque isso ia dar o quê? Uma variedade na percepção. E aqui, claro, e eles não tinham o intuito, por exemplo, de passar a coisa propriamente dita de forma completamente real. Não, era a impressão dele, ele colocava a sua própria subjetividade naquela pintura. Então está aqui mais uma pintura impressionista, né? E também tem o chamado cubismo, né? Certamente vocês já estudaram em arte o gênero do cubismo, né? O cubismo é o quê? É um modelo em que as pessoas elas passam a pintar através de formas geométricas, retratar a paisagem, um pensamento, um ambiente através de formas geométricas, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, as pinturas em 3 dimensões, né? Que você olha de diversos lados e você, dependendo do lado que você olha, você vai ter uma determinada impressão sobre a pintura, né? E um dos principais pintores desse gênero do cubismo é o próprio Pablo Picasso, que eu acredito que a maioria de vocês já escutou falar sobre ele, né? Só que certo, pessoal, o nome desse período, do título do capítulo, é Bela Época em português, ou Belle Époque, né? Quando a gente fala, traz para o europeu, né? Mas, Bela Época para quem, né? Claro, as inovações tecnológicas estavam crescendo, as economias crescendo, a burguesia cada vez mais rica, devido à grande produção industrial, mas e a classe trabalhadora? Como se dava as suas condições de vida nesse período, né? Então, a gente percebe que não vai se dar da mesma forma, não vai ser de forma igualitária esse processo. Tanto é que isso vai resultar em quê? Em várias lutas dos trabalhadores, até porque para haver essa larga produção industrial, vai necessitar de quê? De um grande contingente de pessoas no ambiente fabril, né? Vai ter muita gente trabalhando nas fábricas, em jornadas exaustivas de trabalho, pessoas trabalhando 15, 16 horas por dia dentro da fábrica, não é verdade? Outra coisa é o quê? A qualidade de trabalho, né? Dentro do ambiente de trabalho, porque os ambientes, em sua maioria, eram insalubres, né? Eram extremamente sujos, o que contribuía com o desenvolvimento de doenças, e as pessoas tinham salários extremamente baixos, né? Então é aí, por exemplo, que vai haver as chamadas lutas dos trabalhadores, tá certo? Então, as pessoas estarão extremamente exaustas de viverem na Europa, porque estão sendo muito exploradas e vão agora visar a migração para outros países, né? Aqui a gente vê, por exemplo, um cartaz que diz o seguinte: Let's go Canada, né? Let's go Canada, ou seja, bora para o Canadá, porque aqui na Europa não está dando certo não. Então a galera vai iniciar uma política de imigração, de sair da Europa para ir para outros países, tá certo? Esse período, pessoal, é justamente aquele em que no Brasil também está se dando o quê? A abolição da escravidão, né? A abolição da escravidão e o início da proclamação da República. Justamente aquele período em que é uma política muito forte de imigração para dentro do Brasil, né? De imigração para dentro do Brasil. Então, por exemplo, o Brasil vai receber em média 4 milhões de europeus que vêm da Europa em busca de trabalho, tá certo? Em detrimento de quê? De empregar aqueles que eram escravizados. Mas isso é outro assunto, tá? Mas, por exemplo, as pessoas iniciam essa política e a Europa, por exemplo, vai perder mais de 5 milhões de alemães, franceses,
principalmente também de ingleses, tá certo? Então essa política aí de emigração, né? Outra coisa também é o surgimento dos movimentos sindicais, né? É aí que vão surgir muitos partidos, né? Os partidos socialistas, o Partido Comunista vai se desenvolver dentro desse cenário também, né? Então vai haver, por exemplo, a formação dessas organizações sindicais, que é a reunião de pessoas de um mesmo segmento em prol de uma causa popular e coletiva, tá certo? É aí que vão surgir justamente esses sindicatos e essas lutas aí. Vai ter até o surgimento da chamada primeira Internacional Socialista, né? Que vai acontecer, um evento que vai reunir todos esses grupos sindicais com o intuito de oficializar a criação, né? E tornar o quê? Tornar essas organizações legais, tá certo? Essas greves vão acontecer bastante. Então, pessoal, o nosso capítulo, ele se dá em torno dessa lógica, em torno desse contexto, né? O conselho que eu dou para vocês é o de sempre. Vão fazendo anotações, vão fazendo resumos, vão fazendo os grifos e não deixem jamais de responderem às atividades do capítulo e também as suplementares para aprofundarmos o debate na nossa aula no Google Meet, tá bom? Perdão. Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima aula, um ótimo entendimento. Guardem as dúvidas que a gente aprofunda o debate. Valeu!